Paz seja convosco, eu vos abençoo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também nosso Salvador. É uma satisfação, um prazer imenso estar mais uma vez aqui reunido com vocês, para assim podermos compartilhar essa bendita palavra que não é nossa, mas é de Deus. Em nome de Jesus, eu gostaria de estar orando nessa hora. Convido você a fechar os seus olhos, a unir as suas vozes comigo agora, nesta santa oração, neste santo momento em que falamos com o Senhor. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, se coloque reverentemente na presença do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o primeiro e também o último. Tu és o princípio, também o fim. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o primeiro e o derradeiro. Por isso te buscamos, porque Tu és único, Tu és soberano, Tu és aquele que usa de misericórdia com quem quer, mas também usa com ira a quem quer. Tem misericórdia de nossas vidas, pois somos falhos, fracos e pecadores. Sem o Senhor nós não podemos e não fazemos nada. Te peço que nos conduza no caminho da santidade, para que possamos um dia podermos encontrar com o Senhor no dia da tua vinda, pois sabemos que já se aproxima esse dia do santo encontro com o Senhor nas alturas. Muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado por sua compaixão. Peço a Ti, humildemente, que nos perdoe as falhas, os erros. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, porque erramos muito, falhamos todos os dias, em todo momento. Então, tem misericórdia de nós, não nos julgue de acordo às nossas más obras, mas tem compaixão de nós e nos julgue de acordo com o sacrifício, a morte e ressurreição do Teu Filho Santo, Jesus Cristo. Muito obrigado por esse dia, por essa rica oportunidade que nos foi oferecida gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Bom, meus irmãos, como vocês podem ver, a palavra de hoje se encontra no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 16. Nós vamos ler apenas 3 versículos do capítulo 4 ao versículo de número 6. Apenas esses 3 versículos, os quais passamos a ler agora nesse instante em nome de Jesus. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. Glória a Deus por esta palavra, que o Senhor nos guie e nos conduza pelo Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus. Como vocês podem notar, o versículo 4 está dizendo: o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Devemos entender que a criação se deu pelo poder de Deus e não pelo simples explodir do Big Bang, como a ciência que tem por base essa teoria do Big Bang. Aquilo que é teoria não pode ser comprovado. Por quê? Porque não tem como você pegar o Big Bang, levar para um laboratório e se fazer análise por meio de experimentos e microscópio. Mas a palavra de Deus também nos diz lá no livro de Salmos, no capítulo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, porque são obras das suas mãos. A palavra de Deus, que é a verdade, não uma das verdades, mas é a verdade. O artigo A está no definido, está dizendo que ela é a verdade.
Então está dizendo que Deus, né, o Senhor, criou tudo que existe com um propósito definido. Devemos compreender que o princípio da criação se deu por meio de Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de João, no capítulo 1. Diz que no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o Logos divino, e o Verbo estava com Deus, e algo mais importante ainda, que o Verbo era Deus. Então Jesus não é apenas o Filho de Deus, Jesus não é apenas um profeta de maior estima da parte de Deus, não. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus Todo-Poderoso que deixou os céus, deixou a sua glória, deixou a sua posição soberana, majestosa e nasceu como uma criança frágil nessa terra. E assim, o próprio Deus que criou todas as coisas se fez carne e habitou entre nós. Esta é uma palavra poderosa, é uma palavra viva e digna de toda aceitação, que o Senhor criou tudo o que existe com um propósito. Devemos entender que no princípio, quando disse Deus, haja luz e houve luz, foi o poder da palavra, foi o poder do verbo de Deus, foi o poder divino que trouxe à existência aquilo que não existia. Não como a teoria do Big Bang, aonde existia apenas o vazio, existia o vácuo, existia o acaso, e aquilo que não existia, aquilo que não era matéria, aquilo que não era palpável se explodiu. Eu não consigo entender como aquilo que não existe se explode. Irmãos, é algo muito grotesco acreditar numa teoria como essa, mas tudo bem, devemos respeitar as opiniões, mas eu prefiro ficar com a palavra. A palavra diz que existe um Deus Todo-Poderoso que criou tudo que existe com um propósito definido. Devemos entender que Deus, quando estava na criação, ele começou a estabelecer todas as coisas. Deus colocou cada estrela no seu lugar. Ele disse: estrelas, vocês vão para onde eu determinar e lá ficarão. E as estrelas obedeceram, cada uma se estabeleceu no lugar definido onde Deus ordenou. Disse Deus: ondas do mar, vocês virão e se quebrarão e se arrebentarão até aqui, e daqui não passará. E as ondas obedeceram à ordem de Deus. Deus disse: mar, você virá até aqui, eu vou estabelecer até aqui os seus limites. E o mar olhou para Deus, bateu o continente e disse: tua ordem é o meu prazer e assim te obedeço. E Deus foi falando: montanhas, ergam-se sobre a terra e atinja até os céus. As montanhas subiram, se erguendo até as nuvens do céu, e não passou dali, porque Deus determinou. Deus disse para os abismos e os vales: aprofundem-se sobre a terra até onde eu os limitar. E assim os vales desceram e aprofundaram até onde Deus determinou, e assim eles obedeceram. Disse Deus que do pó da terra surja todo tipo de animal selvagem, e assim aconteceu. Disse Deus que da água brotem peixes de toda sorte, de todo tipo, e assim os peixes obedeceram. E quando Deus disse para o homem: você não tocará na árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não obedeceu a Deus. A única criatura que não foi obediente é a raça humana. Por isso que está falando que Deus criou tudo com um propósito, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Eu não sei se você entende a profundidade dessa palavra, mas até os ímpios, aqueles que amam a impiedade, a malignidade, a maldade, a pecabilidade, até mesmo os ímpios foram criados para o dia do castigo. Esses que nunca se converterão, esses que terão o rosto duro como um diamante, jamais se curvará diante de Deus, eles também foram preparados para o dia do castigo. E assim Deus estabelece todas as coisas. Entenda que o ímpio, por mais que você pregue, por mais que você ore, por mais que você jejua por ele, Deus é quem convence o coração, Deus é quem converte o coração por meio do Espírito Santo na pregação do Evangelho, porque o Evangelho, de acordo com Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entenda, o Evangelho é pregado, a palavra viva e eficaz de Deus é pregada, e assim aqueles que são escolhidos de Deus se convertem e se tornam vasos de honra para a glória de Deus. Mas esse mesmo evangelho que converte alguns,
esses ímpios também os ouvem, os escutam, mas jamais se converterão, jamais se dobrarão diante de Deus, porque são ímpios. Eles foram criados com propósito definido para o dia do castigo. Entenda que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem com Cristo não se ajunta, se espalha. Quem não é por Cristo é contra Cristo. É o que a palavra de Deus diz pelos próprios lábios de Jesus Cristo. Se até mesmo os ímpios foram criados com um propósito definido para o dia do castigo, como poderemos fugir da ira de Deus? Como poderemos fugir da aniquilação que há de vir? Muito se ensinou de acordo com a filosofia grega, de acordo com Platão, de que o inferno de Dante era um inferno onde o homem tinha que fazer o bem aqui na terra para não ir para lá. Mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a carta de Romanos, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, a todos se fizeram inúteis. Todos se tornaram inúteis desobedecendo a palavra de Deus. Desde Adão e Eva, quando decidiram não obedecer à ordem de Deus, toda a raça humana, todos sem exceção, nasceram depravados. Nasceram com a sua mente fragmentada, destruída, entenebrecida de entendimento. Não há ninguém que convence a sua própria consciência a buscar a Deus. Todos já nascem mortos em pecados e delitos, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1. Se Cristo não os ressuscitar, eles permanecem mortos, assim como Jesus disse para os doutores da lei: se vocês não crerem naquele que Deus enviou, vocês morrerão em seus pecados. Devemos entender qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta: que creiam naquele que Ele enviou, que creiam no Filho amado, que creiam em Jesus Cristo. Porque se não creem, se não se converterem dos seus maus caminhos, se não nascerem de novo, se não forem regenerados, se não se tornarem uma nova criatura nascida da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino de Deus. Serão preparados para o dia do castigo, ao que diz a palavra. Entenda isso. Olha o que está dizendo no versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Irmãos, quando você prega para uma pessoa e fala para ela: olha, é melhor você se arrepender dos seus maus caminhos, arrependa dos seus pecados, arrependa das suas más obras, arrependa das suas práticas. O que acontece? Acontece que essa pessoa é arrogante. Ela acha que a mente dela é mais importante do que o Senhor quer tratar com ela. Ela jamais se dobrará perante um Deus. Ela jamais se dobrará, jamais se prostrará, porque ela é abominável, porque ela é arrogante de coração. O coração dela está entenebrecido. O coração dela não é de carne, mas é de pedra. Não é sangue que permeia este coração, mas é um lodo inútil, fétido e putrefado, nojento, cheio de vermes e de todo tipo de abominação. É um abominável, é arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição, ao que diz a palavra. Quando chegar o dia do juízo de Deus, quando chegar a hora em que o Senhor passará em revista e vai julgar cada um segundo as suas obras, é evidente que não ficará sem a devida punição, porque essa pessoa é ímpia, preparada com um propósito definido para o dia do castigo. É abominável ao Senhor, é arrogante de coração, por isso não ficará sem a devida punição, porque ela não quer mudar o seu curso, ela não quer mudar o seu modus vivendi, ela não quer mudar o seu modo de viver,
ela é depravada, o seu prazer está na imundície, está nas orgias, está nas bebedices, está na glutonaria, está nos roubos, está nas paixões infames, está na desobediência, está na infidelidade de contrato, é arrogante em todas as obras, em todos os momentos, ainda que tenha uma aparência de pessoa mansa, ainda que tenha uma aparência de pessoa pacífica, o seu coração é arrogante. Ela é como aquela pessoa que na frente das pessoas ela é boazinha. Ela fala bem de você na sua presença, mas quando você dá as costas, ela fala que não te suporta. Que ela tem que agir assim, porque ela passar uma boa pressão, mas por dentro o coração dela é podre, ela te odeia. Ela não suporta respirar o ar que você está respirando, mas ela é hipócrita. Ela é medíocre, mentirosa. Por isso que ela foi criada com um propósito definido. Por isso ela é ímpia, preparada para o dia do castigo, é abominável ao Senhor, é arrogante de coração, por isso não ficará sem a devida punição. Mas o nosso Deus é Deus compassivo, é Deus de misericórdia, é Deus de amor, é Deus de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Se for perguntar a qualquer pessoa onde ela quer passar a eternidade, todos querem passar a eternidade no céu ao lado de Deus. Todos querem ir para o paraíso. Todos querem gozar dos bens futuros, vindouros que há de vir e não tardará. Mas as pessoas não querem buscar o Senhor que criou todas as coisas. A palavra de Deus está dizendo aí no versículo 6: por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. Então é Deus, por intermédio da sua misericórdia. Então temos que entender que o Senhor, por intermédio da sua misericórdia, irmão, se é por misericórdia, não podemos dizer que é por merecimento. Não é porque você praticou uma coisa boa, não é porque você foi bonzinho para o seu próximo, não é porque você agiu com bondade, não é porque você agiu com coração penitente para essa pessoa, não, é por misericórdia. Se é por misericórdia, é porque você não merece. Se é por misericórdia, é porque o castigo é o que você merece. Por isso Deus, ao invés de te castigar, usa de misericórdia para com você. Por isso que está dizendo que por intermédio da misericórdia, Deus, né, o Deus da verdade, se faz expiação do pecado. Irmãos, é por misericórdia, é por compaixão, é por longanimidade, é por benignidade, é por dó, é por pena, é por compaixão que Deus faz expiação do pecado. Mas como que é feito essa expiação? Se você hoje comete um crime horrendo, vamos imaginar que no nosso país existisse a pena de morte. Vamos imaginar que sancionou uma lei e que agora crimes hediondos, crimes graves, é punível com a pena de morte. E vamos supor que você cometeu um crime que era para pena de morte. A guilhotina ia descer sobre o seu pescoço, ou você ia tomar um tiro na cara, ou você ia tomar uma injeção letal, ou você ia para a cadeira elétrica, ou você iria para a câmara de gás, ou seria morto por enforcamento, eu não sei, vamos supor que era pena de morte. E meio-dia de hoje, você seria condenado. Porque o seu crime foi bárbaro, foi atroz, algo imperdoável pela lei dos homens. E de repente, quando chegasse a hora de você ser fuzilado, de você ser penalizado, você escutasse o barulho do molho de chaves, os passos vindo em sua direção e aquela cela é aberta. E quando você pensa que aquela pessoa está te conduzindo para o local onde você vai morrer, ou o local de mortes, como diz no latim, essa pessoa te leva para uma sala e lá o juiz vira e te diz: olha, você não vai mais morrer, porque uma pessoa decidiu
assumir a culpa do seu crime. Aí nós podemos dizer que aquela pessoa só vai assumir a punição, porque a lei não tem o poder para tirar a culpa de você, mas a lei tem poder para tirar apenas a sua punição, e outra pessoa seria punida no seu lugar. Mas as pessoas, ao olhar para aquela pessoa e olhar para ela e falar assim: puxa vida, essa pessoa é um herói, porque vai assumir a punição do crime da outra pessoa. E as pessoas vão olhar para ela não com desprezo, vão olhar para ela com um olhar de piedade e misericórdia. Assim: puxa vida, essa pessoa vai morrer no lugar daquele criminoso desgraçado, naquele criminoso horrendo. As pessoas entendem que ela vai assumir a sua punição, mas ela jamais seria vista como culpada. Mas agora, expiação é totalmente diferente. O que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo é totalmente diferente. Os pecados, os delitos, os crimes, as abominações, as atrocidades, as iniquidades e maldições que estava determinada para nós, Deus removeu tudo de nós e colocou sobre o nosso Cristo. Até mesmo a culpa que estava sobre nós também foi colocada sobre ele. Por isso Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Por quê? Porque até mesmo a culpa dos nossos pecados que praticamos contra Deus, até mesmo a culpa foi colocada sobre Jesus. E sabe aquele olhar de misericórdia, aquele olhar de ternura, aquele olhar de amor, aquele olhar de paz que Deus olhava para Jesus? Agora Deus usa esse olhar para conosco, porque nós estamos diante de Deus inocentes, sem culpa de nenhum pecado. E quando eu falo nenhum, é nenhum mesmo. Não há nada que Deus vai cobrar de nós agora, porque tudo já foi cobrado de Jesus Cristo. A nossa culpa foi colocada sobre ele e a nossa punição também foi colocada sobre ele. E se Deus já cobrou de Jesus os nossos crimes, o preço do nosso pecado, e Deus, sendo um justo juiz, não cobrará mais de nós, porque ele já cobrou do seu filho. Nós somos inocentes, nós somos livres, nós somos livres do peso da culpa e do peso do pecado, porque ele nos libertou, ele nos lavou e nos limpou. Por isso que no versículo 6 estava dizendo: por intermédio da misericórdia e da verdade, porque Cristo é a verdade. Por intermédio da misericórdia de Deus e da verdade, que é Cristo, se faz a expiação do pecado. E agora, depois de Deus ter matado, sacrificado, aniquilado Jesus em nosso lugar, Deus coloca dentro do nosso coração um santo temor. Coloca dentro de nós um temor santo. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. O que quer dizer isso? Depois de Deus ter matado Jesus, ter sacrificado Jesus, Deus coloca dentro de nós o espírito de temor do Senhor. Esse espírito do temor do Senhor habita dentro de nós agora por intermédio do Espírito Santo que vive dentro de nós. E agora, com o Espírito Santo vivendo dentro de nós, todo ser humano, todo que o Espírito Santo habita dentro dele, evita todo o maligno. Quando fala evita todo o maligno, não é somente o diabo, mas evita toda a malignidade do diabo e do pecado. Nós não somos mais inclinados à carnalidade, nós não somos mais inclinados à pecabilidade, nós não temos mais prazer no pecado como são aqueles ímpios que foram criados com propósito definido para o dia do castigo. Não. A partir de agora, nós vivemos de uma forma honrosa, de uma forma de temer ao Senhor em todos os instantes, todos os momentos de nossa vida, porque o Espírito Santo vive dentro de nós. Por isso que está escrito: acaso Cristo é ministro do pecado? De modo algum, porque se nós temos a nossa vida crucificada com Cristo, nosso corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas a vida que nós vivemos agora, de acordo com Gálatas 2:20, nós vivemos no temor por aquele que morreu por nós.
nós vivemos no temor do Senhor, nós vivemos uma vida justa, uma vida honesta. Ainda falhamos, sim, ainda erramos, sim, mas não temos prazer nisso, como tem os ímpios, como tem os abomináveis, como tem os arrogantes de coração. Por quê? Porque eles pecam e no dia seguinte contam as suas façanhas como se fosse uma obra maravilhosa. Eles têm prazer de dizer que traiu a sua mulher, ele tem prazer que passou a noite na orgia, na bebedice, ele tem prazer de dizer que praticou ali um negócio, ele passou a perna e ganhou muito dinheiro. É assim que o mundo vive, mas nós somos diferentes porque nós nascemos de novo. O nosso coração agora é lavado, é remido, é purificado pelo sangue do Senhor. Nós temos prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor nós meditamos de dia e de noite. Nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas cristalinas, que dá o seu fruto na estação própria. As nossas folhas nunca murcham e nós habitaremos para sempre na casa do Senhor. Nós não temos prazer de sentar na mesa dos escarnecedores, nas rodas dos escarnecedores, não. Nosso prazer está no Senhor, na obra de Deus, naquilo que Deus fez por nós. Mas se nós não temos prazer nessas coisas santas, nas coisas luminosas de Deus, é uma prova de que nós ainda somos aqueles ímpios que fomos criados com um propósito definido para o dia do castigo. Nós temos sido então ainda abomináveis ao Senhor, nós somos ainda arrogantes de coração e é evidente que ainda está sobre nós uma devida punição. Mas se nós temos vivido assim, conforme o versículo 6, ainda temos tempo de nos arrepender, de buscar ao Senhor enquanto podemos achar e viver de uma maneira santa, de uma maneira casta, piedosa, honrosa. Vivemos de acordo com os filhos da luz e não como os filhos das trevas. Se você entende essa palavra, mude a sua vida, mude o seu modo de viver, passa a viver de uma maneira santa, agradável ao Senhor, e assim você vai habitar com o Senhor para todo sempre, conforme diz a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus nessa hora em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo compreendemos a urgência dessa palavra, pois os dias são maus. O dia do encontro com o Senhor se aproxima a cada segundo que passa, Pai. Sabemos que a qualquer momento ouviremos o clamor e o clangor da trombeta, e aqueles que praticaram obras da luz, aqueles que se converteram, aqueles que nasceram de novo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, habitarão com o Senhor para todo sempre, porque entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo é quem os guarda. Mas aqueles, ó Deus, que ainda vivem na impiedade, aquele que ainda é arrogante, que é um abominável, aquele que ainda tem vivido de uma maneira que parece que foi preparado para o dia do castigo, muda o modo de vida dessa pessoa. Converta o coração dela por meio do Evangelho, porque o Evangelho é o único poder que o Senhor deu para a salvação daqueles que creem, ó Pai. Então tem misericórdia, tem compaixão de acordo com a tua palavra e alcance, faça expiação por essas pessoas ainda, para que elas possam te buscar em tempo de poder te encontrar, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Se você entende essas palavras, você sabe que ainda há tempo de você se converter ao Senhor. Não perca tempo, pois o tempo é algo mais precioso que nós temos hoje. Que Deus te ilumine o entendimento e te guie em nome de Jesus. É o que eu desejo para a sua vida e para mim, é claro, em nome de Jesus. Vai com Deus, vai em paz e não peques mais, em nome de Jesus.